Durante décadas, o petrodólar sustentou a economia internacional e organizou a própria lógica da geopolítica global. Mesmo sem perceber, o mundo inteiro passou a comprar energia dentro de uma mesma arquitetura monetária, baseada no dólar. Esse sistema não surgiu por acaso. Ele foi construído para garantir estabilidade, previsibilidade e, principalmente, controle econômico. O petróleo, que muitos enxergam apenas como um produto comercial, ocupa um lugar especial nessa estrutura. Na economia, ele é classificado como uma commodity, ou seja, um bem básico e padronizado negociado no mercado internacional, como grãos ou metais. Mas no caso do petróleo, essa definição é insuficiente. Ele nunca foi apenas um bem de troca, sempre foi um ativo estratégico, capaz de influenciar crescimento econômico, inflação, balança comercial e estabilidade política de países inteiros. Quando se fala em pressão internacional sobre a Venezuela, o debate costuma ficar preso a discursos políticos, crises internas ou decisões de governo. Mas esse é apenas o plano visível. O que realmente importa está abaixo da superfície: o funcionamento do sistema financeiro internacional e a posição da Venezuela dentro do sistema do petrodólar. Isso importa porque o comércio internacional de energia sustenta a economia global. Quem controla esse comércio controla fluxos de capital, investimentos, crédito, inflação e, em última instância, o colapso econômico de países inteiros. Quando um país perde acesso a esse sistema, ele não perde apenas receita, ele perde autonomia. Neste vídeo, você vai entender por que a queda do petrodólar não é um evento isolado, por que a Venezuela se tornou um ponto de tensão permanente e por que a pressão internacional sobre o país não pode ser explicada apenas por política interna. O petrodólar não organiza apenas o mercado, ele organiza o poder. O petrodólar é o acordo que obriga o comércio internacional de petróleo e energia a ser realizado majoritariamente em dólares. Essa regra silenciosa define a base da economia mundial. Para comprar energia, países precisam de dólares. Para obter dólares, precisam acessar o sistema financeiro que os emite, regula e controla. Na prática, o petróleo não circula sozinho. Cada barril exportado puxa uma cadeia inteira de bancos, sistemas de pagamento, contratos, seguros e instituições financeiras globais. Para participar desse mercado, um país precisa estar integrado ao sistema financeiro internacional e aceitar suas regras. Essa estrutura cria uma dependência estrutural. Não se trata de livre mercado. Trata-se de uma arquitetura construída historicamente, especialmente após o fim do padrão ouro, que transformou a energia no principal motor da demanda global por dólar. É assim que a economia internacional se mantém organizada em torno de uma moeda dominante. A Venezuela, como um dos maiores países produtores de petróleo do mundo, sempre esteve profundamente conectada a essa engrenagem. Cada contrato, cada pagamento e cada exportação passaram pelo mesmo circuito monetário. O sistema funciona porque cria dependência, e dependência, em economia política, significa poder concentrado. Se o petróleo é venezuelano, surge uma pergunta inevitável: por que o controle do dinheiro não é? O controle do sistema financeiro internacional é altamente centralizado. O acesso ao dólar, aos sistemas globais de pagamento e às principais instituições financeiras não é neutro. Ele é influenciado diretamente pelo Estado norte-americano e por estruturas associadas ao seu poder econômico. Quando um país produz petróleo, mas não controla a moeda em que esse petróleo é vendido, surge uma assimetria profunda. O recurso natural pertence ao país. O mecanismo que transforma esse recurso em riqueza, não. O dólar se torna um intermediário obrigatório. Quem controla a emissão, a circulação e o acesso ao dólar define as regras do comércio global. Isso cria uma hierarquia clara na economia internacional. Países centrais controlam o sistema. Países periféricos operam dentro dele. Isso não é uma interpretação ideológica, é a própria estrutura do sistema. O diferencial do petrodólar não está apenas em sua eficiência econômica. Ele está em sua capacidade de ser usado como arma geopolítica.
O dólar permite pressionar economias inteiras sem guerra militar. O controle é exercido por meio de regras financeiras, sanções e bloqueios indiretos. As sanções econômicas funcionam exatamente assim. Elas bloqueiam transações, congelam ativos, punem bancos e intermediários. O país-alvo perde acesso ao comércio internacional, mesmo possuindo recursos estratégicos. Nesse ponto, a moeda deixa de ser apenas meio de troca. Ela se transforma em instrumento direto de coerção econômica. Mas o que acontece quando esse poder deixa de ser apenas uma ameaça e passa a ser usado de forma contínua? A Venezuela oferece essa resposta. Apesar de possuir enormes reservas de petróleo, passou a depender de decisões tomadas fora de seu território. Quem podia comprar seu petróleo, como o pagamento seria feito e se a transação seria autorizada, deixou de ser uma decisão soberana. O comércio internacional cria a aparência de igualdade entre países, mas a estrutura é hierárquica. Quem controla a moeda, controla o sistema. Quem controla o sistema, decide quem participa. Com o acúmulo de sanções econômicas, o funcionamento normal da economia venezuelana entrou em colapso. O país foi progressivamente isolado do sistema financeiro internacional. Bancos recusaram transações, empresas estrangeiras abandonaram operações, investimentos desapareceram. O resultado foi um colapso econômico profundo. A moeda local perdeu valor, a inflação disparou, serviços básicos entraram em crise. Tudo isso aconteceu enquanto a economia global continuava operando de forma relativamente estável. As sanções não foram usadas para corrigir desequilíbrios econômicos internos. Elas funcionaram como um instrumento de pressão dentro da geopolítica econômica. O impacto foi assimétrico. A população absorveu o choque. Escassez, empobrecimento e migração em massa. O sistema global não entrou em crise. Ele apenas redirecionou seus fluxos. Outros países passaram a fornecer o petróleo que a Venezuela deixou de vender. A engrenagem continuou funcionando. Se o sistema segue estável, surge outra pergunta essencial. Quem realmente paga o preço dessa estabilidade? A Venezuela não é um caso isolado. Irã, Líbia e Iraque enfrentaram processos semelhantes, em contextos diferentes, mas dentro da mesma lógica estrutural: controle monetário, isolamento financeiro e colapso econômico localizado. Esse padrão revela algo central sobre a economia internacional. O sistema não foi desenhado para proteger todos os países igualmente. Ele foi desenhado para permitir controle seletivo, punindo alguns atores enquanto mantém a estabilidade geral. O mais grave não foi o colapso inicial, mas sua normalização. As sanções tornaram-se permanentes. A exceção virou regra. A Venezuela continuou produzindo petróleo, mas sob restrições constantes, sem acesso pleno ao mercado global. Se esse sistema realmente estivesse em crise, ele teria sido desmontado, mas isso não aconteceu. Então a pergunta muda de forma. Como um sistema pode continuar funcionando mesmo depois de destruir economias inteiras? Hoje, a Venezuela segue inserida no circuito do petrodólar, mas de forma limitada e desvantajosa. O petróleo é vendido por canais restritos, com descontos forçados, custos mais altos e menor transparência. Empresas chinesas e russas ocuparam parte do espaço deixado por empresas ocidentais. Mas essas operações continuam conectadas ao sistema financeiro global estruturado em dólar. O sistema não foi desligado, ele foi redirecionado. A Venezuela tentou alternativas, acordos bilaterais, novas moedas, criptomoedas, todas esbarraram no mesmo obstáculo estrutural. Fora do petrodólar, o comércio é mais caro, mais arriscado e menos competitivo. Essa diferença de custo funciona como punição econômica permanente. Cada transação envolvendo petróleo venezuelano é monitorada. Empresas avaliam riscos, países hesitam. O medo de perder acesso ao sistema financeiro internacional supera qualquer vantagem econômica imediata. Esse é o verdadeiro poder do sistema. Mas existe um ponto em que esse processo deixa de ser reversível. Quando um país produtor de petróleo é cortado do sistema financeiro internacional, ele entra em lock-in econômico. Sem acesso à moeda dominante, não há comércio. Sem comércio, não há investimento. Sem investimento, a produção cai. O ciclo se autoalimenta. A economia se deteriora. A capacidade de saída desaparece. O mercado global não depende de um país específico. Ele se ajusta, substitui fornecedores e mantém sua estabilidade. O sistema não foi desenhado para ser justo, foi desenhado para ser controlável. A chamada queda do petrodólar, no caso venezuelano, não representa o fim do sistema.
representa a exposição de sua lógica interna. Mostra como ele reage quando um país tenta sair da engrenagem. O petrodólar nunca foi apenas eficiência econômica, sempre foi sobre poder, dependência e controle dentro da economia internacional. A Venezuela não é uma exceção histórica, é um exemplo estrutural da geopolítica econômica. Um pouco mais à frente, eu vou mostrar como outros países começaram a pressionar os limites desse sistema e até onde ele pode ir antes de provocar rupturas ainda maiores na economia global.